Portanto, na discussão com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro das Finanças e outros ministros, portanto, foi abordado, sobretudo, e era o objetivo central desta reunião, abordar, de facto, a questão da TSU, mas mais do que a questão da TSU, como o GT sempre referiu, a questão das consequências da decisão do Tribunal Constitucional, que dizia que no final do ano deviam ser retirados, deviam ser devolvidos aos trabalhadores e aos pensionistas o 13º e o 14º mês. Portanto, ficou claro hoje que, de facto, o Governo deixou cair a tentativa de impor aos trabalhadores um aumento de descontos da taxa social única. Portanto, o aumento de 7% sobre o salário dos trabalhadores, que reverteria para as empresas, isso caiu. Portanto, não vai haver aumento de descontos para a taxa social única. Segunda questão, que o Governo vai devolver, não no todo, infelizmente, e tendo a nossa discordância, vai devolver aos pensionistas e aos trabalhadores da administração pública a grande parte do 13º e do 14º mês a partir de 1 de janeiro. Portanto, estas duas decisões são claras e, quanto a nós, vão no bom caminho, embora nós consideremos inaceitável que o Governo não avance com devolver por inteiro aos trabalhadores e aos pensionistas os cortes do 13º e 14º mês. Terceira questão, como financiar o impacto orçamental da decisão do Tribunal Constitucional da devolução, parte do 13º e 14º mês dos pensionistas e dos trabalhadores do setor público. Esta questão foi discutida. O Sr. Primeiro-Ministro, na intervenção inicial, realmente só referiu o IRS, mas ficou claramente, a UGT sempre disse que não deveria só sobre os rendimentos das pessoas, tinha que ser muito mais alargado, e o Sr. Primeiro-Ministro concluiu que, de facto, levava desta reunião essa conclusão, que é evidente que deverá ser um imposto sobre o conjunto de rendimentos, incluindo o património e a riqueza. Não está só em causa o IRS, o IRC, também estão em causa os impostos sobre o património e a riqueza. Portanto, é evidente que isto vai num sentido positivo. Também foi discutida a questão da TSU. E sobre a questão da TSU, também para nós é claro que, face a quaisquer medidas de redução da TSU, terem que ser financiadas pelo Orçamento do Estado, que deve transferir para a Segurança Social o dinheiro resultante de eventual redução da TSU, que essas medidas de redução da TSU devem ser de caráter muito limitado e ligados à criação de emprego. Muito limitado e ligado à criação de emprego, articulando nomeadamente com medidas já existentes, como o Impulso Jovem, como as medidas para os jovens que entraram em vigor em 1 de agosto. Portanto, esta também ficou clara. O Sr. Primeiro-Ministro pedia também contribuições para a melhoria da competitividade e eventuais medidas de melhoria da competitividade. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou uma medida que acho que mereceu o nosso repúdio, mereceu também a não aceitação por parte das pessoas, na sua generalidade, que era que pudesse haver medidas de competitividade, de redução da TSU, orientadas apenas para as pequenas empresas. Nós dissemos, esse é um problema delicado, é um problema que de facto vai provocar o alargamento da fraude, vai subverter o financiamento da segurança social e não vai dar grandes resultados. A União Europeia há muito apontou realmente para trabalhadores de mais baixos salários, pequenas empresas, que poderia haver medidas específicas, nomeadamente a nível do IVA. Nunca se discutiu a nível TSU. Temos muitas dúvidas e o Sr. Primeiro-Ministro também reteve as reservas da parte das confederações sobre apoios às empresas ligadas à sua dimensão. A questão que nós colocamos é, de facto, por exemplo, ligar à dimensão é o reforço da capacidade técnica das empresas. O principal motivo da baixa produtividade, da baixa competitividade de muitas empresas portuguesas está ligada à chamada falta de capacidade empresarial, baixa de capacidade técnica das empresas, a necessidade de reforçarem os quadros técnicos. E aqui, de facto, devias privilegiar o apoio àquelas empresas que têm menos quadros técnicos, ou seja, as micro e as pequenas empresas. De qualquer modo, ficou em aberto essa discussão concreta das medidas de competitividade e emprego. É evidente que isto já tem algumas consequências em termos de orçamento do Estado, mas tem sobretudo consequências a partir de 1 de janeiro. São medidas para entrarem em vigor a 1 de janeiro e, portanto, dissemos claramente que entendemos que há aqui algum prazo para discussão, independentemente do Governo ter de definir, digamos, a dimensão
dos apoios financeiros necessários para estas medidas de reforço da competitividade e do emprego. Essa devolução dos subsídios de férias e de Natal a 1 de janeiro, como é que vai ser feita? Isso ficou claro? Vai ser uma devolução gradual ou total e de que parte? Não, o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, é evidente que nós defendemos claramente a devolução total. Portanto, o que estava em causa, houve um corte 13º e 14º mês, o Tribunal Constitucional referiu que este corte devia acabar só para certo tipo de trabalhadores, tinha que ser uma medida de caráter muito mais global e, portanto, tinha que ser definida uma medida mais equitativa. O Governo apareceu com uma medida, na prática era manter e inventar aquela medida da TSU financiada por um aumento de 7% por parte dos trabalhadores da taxa social única. Quanto a nós não era equitativo, era inconstitucional levantar problemas. Agora o Governo continua que não devolverá de 100%. A partir de 1 de janeiro, é evidente, estamos a falar de subsídio de férias e de Natal, portanto, no dia 1 de janeiro não está em causa nem o subsídio de férias, nem o subsídio de Natal. É o Governo que terá que definir, isso na Assembleia não ficou quantificado, mas nós achamos que vai devolver claramente a maior parte. Claramente a maior parte. Não sei, isso só poderá... Repara, é claro que tinha que haver uma medida de caráter equitativo nos termos da decisão do Tribunal Constitucional. E a medida de caráter equitativo? Bem, estamos a falar de salários, podia ir aos salários. Sempre rejeitamos essa vida. Não indo aos salários, é uma medida de sacrifício, todos. Mas não é só trabalhadores e pensionistas. Tem que ser também os rendimentos de capital e os rendimentos de património. Para esta medida devem contribuir todos. Portanto, o Tribunal Constitucional induziu que tem que haver uma medida de compensação mais global. E este está em causa. O Governo decide que, de facto, manteve aquela filosofia que já veio defender quando dizia pensionistas mantêm o corte no 13º e 14º mês, trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado, o corte de um mês, mais um mês que pagam de taxa social única, e para os trabalhadores do setor privado, um mês de taxa social única. Portanto, a medida equitativa não era nada equitativa, era brutal, tinha um efeito profundamente negativo sobre o emprego. Agora vamos ver, de qualquer modo, estou plenamente convencido que mais, digamos, a maior parte do corte 13º e 14º mês, trabalhadores e pensionistas, vai ser devolvido. A maior parte. Quanto? Não sei. É uma discussão do Governo. Mas já agora eu quero deixar muito claro também uma mensagem. E é a mensagem de preocupação com o futuro Orçamento do Estado. Porque o futuro Orçamento do Estado não tem a ver com esta medida de decisão do Tribunal Constitucional. O futuro Orçamento do Estado tem a ver com a redução, para além desta medida, que tem impacto orçamental, tem a ver com a redução do déficit de 6 para 4,5%. É evidente que o Governo se prepara para medidas de austeridade muito fortes. E o que nós dissemos, alargamento de mais impostos todos. Também. Não sei, o Governo... Não se falou, Carla, não se falou que no concreto nem compete à CPCS discutir os impostos, é uma matéria reservada do Governo e da Assembleia da República. Agora, que vai haver um agravamento do clima da austeridade, e a nossa preocupação na reunião foi dizer que era totalmente inaceitável um orçamento que seja austeridade pela austeridade, e que tem que haver realmente preocupação com o crescimento e o emprego. E que tem que haver medidas de crescimento e emprego, que significa aposta em algum investimento público e dinamização do investimento privado, o problema do consumo que está de cima da mesa, e nomeadamente o salário mínimo, e a atualização das mais baixas pensões que estão congeladas e que não são abrangidas por esta devolução do 13º e 14º mês, e outras medidas viradas para a competitividade, nomeadamente incentivos ao emprego. Não sei, vamos analisar, não sabemos ainda o orçamento, iremos analisar no momento próprio a posição da UGT. Sim, é evidente que o Governo, aliás, o Primeiro-Ministro referiu na reunião com os parceiros sociais, com os subscritores do acordo, na passada quarta-feira, que o Governo se preparava, na base da redução dos escalões do IRS, de 2013, a ver claramente o agravamento da carga fiscal dos trabalhadores da IRS em 2013 e 2014. E o Governo referiu várias vezes que é um compromisso até 2014, de entrar em vigor um corte da despesa pública da ordem de 4 mil milhões de euros. Para além, digamos, de medidas restritivas no aspecto de aumento de impostos, ainda um corte na despesa de 4 mil milhões de euros. E é evidente que vai ter efeitos sociais negativos e económicos. Não foi discutido hoje. O Primeiro-Ministro, na reunião de quarta-feira, deu algumas ideias, mas hoje não foi minimamente discutido. Há uma coisa que eu não percebi. Diga. Falou-se numa subtaxa para o ano. Não.
Não. Não se falou em sobretaxa nenhuma. Inicialmente, o Sr. Primeiro-Ministro falou que a compensação da devolução da decisão do Tribunal Constitucional era feita em sede de IRS, mas a conclusão final é que tem de ser feita sob o conjunto dos impostos e não apenas sob o IRS. Há ambiente de retoma de confiança entre os parceiros sociais e o Governo? Tentou isso na reunião? A ver, vamos. Depende muito. Não, nesta reunião decorreu num clima de respeito, mas num clima dos parceiros sociais reafirmarem as posições, nomeadamente os subscritores do acordo, as posições já tinham expresso ao Sr. Primeiro-Ministro na reunião bilateral que tiveram e, portanto, reafirmar claramente as posições, discordância total da maneira como as medidas foram lançadas, que as medidas deviam ter sido discutidas previamente em concertação social, nomeadamente decorrente do conteúdo do compromisso tripartido para o crescimento e competitividade do emprego. Terceiro, que as medidas eram altamente penalizadoras para as empresas e para os trabalhadores em 2 pontos de vista. Conduziam uma perda brutal de salários e consequente aumento do desemprego. E, para além disso, iria levantar um grande clima de conflitualidade social nas empresas. E, portanto, que, em certa medida, diria que este recuo da parte do Governo foi considerado positivo. Agora vamos ver quais são as consequências. Não, as consequências, as alternativas, há umas inevitáveis, há outras que decorrem do clima geral de sacrifício e de austeridade. Portanto, há umas inevitáveis. Se há uma redução, e aliás foi referido várias vezes pela Troika, se há uma decisão do Tribunal Constitucional que obriga a devolver o 13º e 14º mês, tem que criar uma medida mais equitativa que conduz ao mesmo nível de receita. É escusado discutirmos porque é isso que estava em causa. Estava em causa sempre isso, salvo o artifício que o Governo tentou criar através desta medida da TSU. Mas a questão de fundo, como o UGT sempre repetiu, a questão de fundo não é a TSU. A questão de fundo é que há uma decisão do Tribunal que obriga o Governo a devolver, como é que vai provocar a compensação em termos de Orçamento de Estado. Sempre foi essa a questão de fundo. É evidente que vai decorrer num clima de um Orçamento de Estado, que vai ser brutalmente restritivo e vai ser claramente um Orçamento de Estado da austeridade. E, portanto, em que medida é que esse Orçamento de Estado tem uma componente de preocupação com as pessoas, têm sido os trabalhadores pensionistas os principais sacrificados, digamos, em termos das medidas de combate ao déficit. Segundo, tem que haver uma preocupação com o crescimento do emprego, porque sem crescimento não saímos disto. Pode dizer, vais forçar o financiamento das empresas, para quê? Se não houver crescimento, é para adiar o financiamento das empresas à custa dos bancos, ou seja, a culpa de todos nós ficam lá com o buraco. Tem que haver medidas de políticas ativas de emprego, são fundamentais, mas sem crescimento as medidas de políticas ativas de emprego não produzem os seus efeitos, porque as empresas não estão disponíveis para dar estágios ou para criar emprego. Portanto, tem que haver medidas de crescimento e emprego para sair da crise. Não podemos continuar a acontecer o que aconteceu este ano, que há um problema no déficit, não por resultado, digamos, dos sacrifícios que as pessoas fizeram, mas porque o Estado não recolhe as correspondentes receitas devido à crise económica e à fuga fiscal. E, portanto, é fundamental atuar a esse nível. O que foi aqui anunciado e o que foi, diria, concluído é que o Governo, para compensar a redução, a devolução parcial a partir de 1 de janeiro, digamos, 13º e 14º mês dos pensionistas e dos trabalhadores do setor público, administração pública, setor empresarial do Estado, vai introduzir uma medida de caráter mais genérico, que tem a ver com os impostos todos e não apenas o IRS. Em algum momento nesta reunião o Primeiro-Ministro lamentou não ter comunicado antes aos parceiros sociais as medidas que anunciou e que geraram esta... Não tenho presente, mas acho que esteve implícito na discussão essa questão, ou seja, se o Governo tem oportunamente discutido esta medida com os parceiros sociais, eu acho que tinha corrigido claramente uma medida que todos os parceiros sociais consideraram errada. Existe outra reforma que também está em curso, que é a questão do desemprego, dos dias do desemprego de compensação para não foi. Foi falado sobre essa questão, que é uma das reformas estruturais que podia avançar. Não é bem isso. Quer dizer, é evidente que anda no ar que se o Governo vai cortar até 2014 despesas, 4 mil milhões, também quer ir às despesas sociais. E, portanto, temos que ter isto bem presente e ver como é que é feito e que enquadro é que é feito. Isso vai penalizar sempre os mais fracos. Segunda questão diferente é que está a abordar as compensações para despedimento, que está no memorando da Troika, que haveria uma terceira fase, que reduziriam as compensações para despedimento, fixando-as ao nível europeu,
e, ao mesmo tempo, criando um fundo que garantisse que 50% das compensações por procedimentos estariam garantidas. Eu quero dizer que consideramos, e as últimas sessões que têm havido com o Governo, provam claramente que dizer que vai passar de 20 para 11 ou 12 é uma fraude. A média da União Europeia no primeiro, no segundo ou no terceiro ano é da ordem dos 20 dias. Quando se diz no estudo do Governo que ao fim de 20 anos, para trabalhadores que estejam numa empresa de 30 anos, a indenização passa para cerca de 8 dias, é bom dizer que a indenização portuguesa, ao fim de 30 anos, é 12 dias em média. Porque o máximo é 360 dias, ao fim de 30 anos há 12 dias. Portanto, era passar de 12 para 8. Portanto, essa matéria tem de ser discutida seriamente, não está minimamente encerrada em termos de discussão. Mas poderia passar este ano, acha que vai haver um atraso nesse sentido? Não sei. O compromisso para nós, sério, é que só entrará em vigor em simultâneo com o Fundo de Compensações.